convivência entre avós e netos. Isso é tão importante. E como está essa sua relação aí na sua família? Dicas boas? É claro. Tempo livre para isso, qualidade de tempo para isso, com a avós. A gente recebe aqui a nossa amiga Laura, que vem conversar com a gente para dar essas dicas, né, Laura? Seja bem-vinda. Obrigada. Laura, seja muito bem-vinda, né? Nós já estávamos aqui treinando, a Dani e eu, que você é especialista em gerontologia. O que é isso, Lara? Gerontologia é o estudo do envelhecimento. Então, quando a gente se aprimora nesse tipo de demanda, a gente diz que é especialista em gerontologia. E assim, a é quase um trava-língua, né? Gerontologia, ela também, ela olha apenas para o corpo ou ela também tem um olhar especial para o emocional? A gente olha para todos os âmbitos, né? Então a gente diz que o idoso ele é multidimensional. Então tem a parte física, tem a parte cognitiva de raciocínio, tem a parte emocional e a parte social também, né? As trocas. Muito bom. Então agora fala pra gente quanto é importante essa relação dos idosos com os netos, Lara. Olha, as trocas, né, as relações sociais, elas são um dos pilares para o envelhecimento bem-sucedido. Então, quando a gente fala da relação de avós e netos, com certeza a gente traz qualidade de vida para o envelhecimento mais saudável. Hoje a gente tem um conceito de saúde que não se relaciona mais só com ausência de doença, mas sim um engajamento ativo com a vida. Então, nesse sentido, essas trocas sociais de netos e avós são também um pilar, um que é a mais para que o idoso envelheça melhor, né? Dá um exemplo pra gente desse engajamento. Por exemplo, quando eu falo de engajamento com a vida, eu estou falando de atividades que eu participo, de participação social, tipo de contato com pessoas, de eu frequentar um espaço da minha comunidade, da igreja, de ir à missa, de participar de atividades da comunidade. Festa junina, aniversários. Então, se eu estou falando de avós e netos, essas relações vão promover essa qualidade de vida pelas trocas que elas proporcionam, né? Inclusive os avós participarem das festinhas do neto, né? Seja na escola, que tem sempre, né, esses movimentos dentro da escola que os avós também podem participar, né? E tem essas brincadeiras, né? Esse espaço lúdico, mexer com a criatividade. Dizem que os idosos também voltam a ser crianças, não é? Eu acho que o que acontece é que tem uma troca mesmo. Então, assim como o idoso com a criança, ele sempre costuma falar até que a criança traz mais vida, né? Então, essa troca é boa para o idoso, porque ele se sente mais vivo. Por outro lado, a criança, ou mesmo o adolescente, né? Ou adulto, jovem, ele também aprende com a sabedoria dos idosos. Então, essa troca, ela é benéfica para os dois lados, né? Nós começamos hoje o nosso programa, Lara, falando justamente sobre a sabedoria, né? E você tocou num assunto interessante, porque essa troca, né, é muito mais do que um conhecimento, mas é uma troca de vida que acontece através da relação, né, entre as gerações, daquele que é jovem, do idoso. E isso tudo vai criando também uma vivência, vai criando memórias. Vai criando memórias. Assim, o nosso cérebro, ele vai se construindo ao longo do tempo. E essas memórias afetivas, esse gerenciamento, mesmo quando o idoso tem algum tipo de doença, vamos dizer assim, um Alzheimer da vida, né? Ele consegue acessar memórias afetivas com mais facilidade do que outras. E quando a gente fala de tempo, né? Quando a gente fala das trocas, eu estou doando tempo, conhecimento, mas o tempo do idoso ele é diferente do tempo da criança. Então, assim, eles trocam os mesmos 10 minutos no relógio, mas os 10 minutos da criança não são os 10 minutos do idoso, né? Que está mais no fim da vida do que no começo. Então, isso é importante também a gente pensar na valiosidade desse tempo, né? E a qualidade, né? E isso que é legal, gente. Nós temos dicas práticas para você aproveitar aí com os avós, com os pais que já são idosos. De repente, seus avós já estão falecidos, mas você tem aí seus pais que precisa dessa atenção também. Vamos colocar, viu, gente? Pessoal acima de 60 anos. 60 anos, tá? Dica prática. A primeira, gente, que a gente dá aí pra vocês, jogos de tabuleiro e baralho, Lara. Isso é uma boa atividade? É uma boa atividade. São jogos sempre interativos, né? Então, assim, se eu vou jogar um jogo de baralho como um rouba-monte ou uma cacheta, ou se eu vou jogar um jogo como Uno, que é aquele jogo colorido que muita gente conhece, mico. Acho que é importante a gente pensar assim, se eu vou
trabalhar com o idoso esse jogo saudável, ele vai entender todas as regras. Uma dica importante é, se é um idoso que tem um comprometimento maior, vamos pensar assim, de entendimento, coloca uma regra só naquele jogo, ele também consegue interagir. E isso é bom. Gente, não queira brigar com o idoso, porque ele está insistindo em mudar a regra. Deixa ele mudar. Deixa mudar. Eu tenho um tio avô, ele tem mais de 90 anos, né? E quando chegou a época da minha ordenação, os meus confrades, os padres, foram participar, né, das celebrações. E meu tio queria jogar baralho com eles, queria jogar truco, né? Que é bem comum aí em Minas Gerais. Daí, o meu tio, depois que passou a ordenação, começava a tirar sarro, falando que estava roubando dos padres, olha. Roubando dos padres. Falei, tio, é pecado, tio. Ah, deixa ele. Você vê que aí não é só estimulação na hora do jogo, mas olha a troca que acontece. A satisfação que existe, com a vida, né? exatamente. Exatamente, proporcionar isso, né? A próxima dica, gente, para você aproveitar bem aí seu avô e sua avó é a contação de histórias. A contação de história ela é muito benéfica para os dois lados, mas para o idoso é legal porque trabalha o que a gente chama até terapia de reminiscência, você falar de fatos antigos. E o idoso tem muita facilidade de acessar essa memória remota. Então, pedir para o avô contar. Pedir para um avô contar. Então, de repente, pegar o álbum de fotos. Boa ideia. E falar daquelas interações, né? Então, o idoso ele tem facilidade de lembrar as coisas antigas. Então, essa troca é bem legal, né? E também, né, é lógico que essa história que o vovô, a vovó vai falar, ela já contou talvez já várias vezes, e deixar, né, essa repetição, não precisar marcar isso que ele está repetindo. Ah, você já contou essa história. E o fato de falar da história de vida não exige muito da memória, porque é algo natural, tem a ver com a identidade do idoso. E toda vez que repete a história, o idoso vive ela novamente. A gente sabe que na neurociência, quando você repete algo positivo, você traz um benefício novamente emocional. Então, contar coisas boas, mesmo que sejam várias vezes, é muito benéfico. Muito, faz a diferença. E aí, tem mais uma opção para você também, valorizar e trazer saúde aí para o vovô e para a vovó. São atividades lúdicas com arte. A arte, ela traz uma conexão cerebral muito grande, porque o processo criativo envolve várias áreas. E envolve uma memória que chama memória de procedimento, que a gente não precisa pensar nela. Então, por exemplo, todo mundo sabe que pegar um pincel, a gente vai fazer esse movimento. Então, isso facilita também a interação. Jogar bola, né? Uma atividade lúdica. Se a gente pega uma bola e fala, joga, o idoso sabe o que é jogar uma bola, né? Então, você trabalha essa memória de procedimento que ela também é natural. Então, qualquer idoso pode participar de uma brincadeira lúdica. Legal, viu? E a criança adora, né? Muito bom. E a próxima dica é inclua atividades aí, olha, no seu dia a dia, viu? Inclua atividades que sejam, por exemplo, passeios ao ar livre. Isso, passeios, né, cinema, atividades externas e atividades do dia a dia, a gente diz até as mais básicas. Então, vai tomar um café juntos, vai fazer um bolo para esse café juntos. São atividades que às vezes as pessoas começam a tirar do idoso porque pode deixar que eu faço bolo, pode deixar que eu busco, pode deixar que eu faço. Aí a gente vai tirando essas atividades, essa identidade dele consequentemente. Então, essas atividades que são tão corriqueiras, mas que são fundamentais que o idoso participe. Então, isso promove uma interação, né? Fundamental, fundamental. Deixar, permitir que esse idoso faça, não cortá-lo, não, sabe, gente, não ficar evitando que ele realmente faça. Né? Ele vai jogar a bola caiu longe, deixa ele lá buscar, deixa que eu vou, tadinho do vô. Gente, a vida, tá? Precisa viver, tudo com bom senso, né? Claramente tudo com bom senso. Prestar atenção nas condições, né? Ele precisa se movimentar, como nós já falamos aqui, a importância da mobilidade. Então isso é fundamental. Outra dica importante para você incluir aí, olha, na família, inclua os avós nas atividades do dia a dia. Isso, que é o que a gente falou agora, né? Essa participação é muito importante. Você tocou num ponto que é essencial. A gente não pode olhar o envelhecimento com aquele olhar de limitação. Então, caiu, deixa que ele pega, deixa que ele tenta. Claro, a gente vai ter essa ideia de, olha, talvez um pouco mais lento, em outro tempo, ou vai fazer uma atividade com bola, dependendo do idoso, sentado. Mas o importante é que participe, né? A gente não pode cortar essa identidade da pessoa. Às vezes a gente pensa assim, uma vovó que cozinhou a vida inteira, né? Quando chega nessa fase idosa, ela quer também, né? Cozinhar. Às vezes não tem mais aquela mobilidade como antes,
mas ela quer ajudar, quer participar. Isso é muito importante. E traz né? as memórias afetivas do idoso também. Provavelmente ele A gente também nunca comeu um esquece a bolo com o comidinha da pai, avó, com a né? avó, né? A gente Então isso é nunca importante esquece. demais. Sem dúvida, gente. Então tem situações do dia a dia que dá para você movimentar, fazer, pegar um livro, né, para que ela possa folhear, possa ler um trechinho, não precisa ser tudo, assistir um filme. Muitos idosos às vezes não têm muita paciência com o tempo das atividades, né? Não vai conseguir assistir um filme inteiro, né? Não tem assim muita paciência. Então um pouquinho já faz a diferença, né? Com certeza, isso é muito importante. A gente tem que estar próximo e levar a importância da troca, do tempo. Então eu estou com meu avô, mas eu quero que ele saiba o quanto ele é importante para mim, assim como eu sou para ele naturalmente. Muito legal. A gente aprende, né? Você vê, a gente acha que eles já têm paciência, já estão numa Verdade. fase da vida que é outra, e aí a gente começa a criar uma nova habilidade, uma nova capacidade de entender a linguagem, de produzir e também criar uma outra linguagem para lidar e para poder conviver melhor com os idosos. Lara, muito obrigada. Foi muito bom a sua presença e mais ensinamentos aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a você. Seja sempre muito bem-vinda, Lara. Obrigada. E nós também um dia vamos envelhecer, né? E queremos envelhecer bem, não é, Lara? E se não formos avós, com certeza, se não for pelo grau de parentesco, a gente vai se relacionar com criança ou Com gente mais certeza. jovem. Com certeza.